Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado pela confiança de clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e desde já eu gostaria de pedir, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, clica aí no like. Não é uma questão monetária, mas é muito importante essa interação de vocês com a gente, porque daí a gente consegue entender que está produzindo um material que é relevante, que vale a pena a gente investir o nosso tempo, gravar, editar, apagar, trazer de novo, subir o vídeo. Então, ter um feedback de vocês é muito importante, inclusive as críticas também. Professor, olha, não gostei, seu áudio não está legal, as interferências, alguma coisa aí que você não gostou, o conteúdo, diverjo. Tá legal, deixa seus comentários aí, por gentileza, para que a gente possa cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade, tá bom? Se inscrever no canal é importante, professor? Porque aí você fica sabendo desde já da publicação de novos vídeos e aí você vai ficar acompanhando, não precisa a gente ficar fazendo aquele merchan aí nos grupos da faculdade ou em outros locais, tá bom? Muito obrigado de novo pela sua companhia e eu sei que se você está aqui é porque você não tem muito tempo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos examinar na nossa aula de hoje o 29º exame de ordem da OAB. Hoje é dia 10 de agosto de 2020, quando eu estou gravando, não sei o dia que você vai conseguir me assistir, mas até o momento que eu estou gravando essa aula, eu ainda não sei quando é que será o 32º. Enquanto isso, eu vou tentar continuar ajudando vocês a revisar o conteúdo e acertar as suas futuras questões a partir dessa revisão. E aí a gente vai retroagindo. Esse já é o terceiro vídeo, é importante que se você puder, assiste os outros que já foram postados. Porque, meus amigos, duas coisas que eu preciso comentar com vocês. Olha, nos dois blocos de aulas passadas, nós vimos que até agora trabalhamos 4 questões do exame de ordem e todas 4 eram respondidas pelo mero conhecimento da literalidade da lei. Professor, mas isso não é tão legal, não é tão esperto, hoje só saber a lei é um decoreba. Meus amigos, olha, as duas questões desse exame fogem disso, do exame 29, provam para a gente que nem só de lei vive a OAB, mas também nos provam a segunda coisa. Trazer questões da literalidade da lei é muito mais seguro para um exame como esse. Qual é a saída para o exame de ordem quando uma questão ela não tem resposta ou tem mais de uma resposta? Anula e atribui a pontuação para todo mundo. Não é o que a OAB quer, sair aprovando todo mundo. Não é, ela quer selecionar. Mas se de repente eu dou pontuação gratuita, eu ajudo um pessoal que talvez não sabia daquele conteúdo a ser aprovado e ir ali para uma segunda fase e eventualmente advogar. Então, não é isso que se quer. Num concurso, muito menos, porque no concurso público a gente vai selecionar aqueles que de fato conseguem acertar ainda mais questões. E se de repente a gente sai dando questões gratuitamente, a gente acaba não alcançando o resultado final. As duas questões do exame 29, elas demandam essencialmente um conteúdo jurisprudencial, mas por algum motivo, nessa primeira questão que a gente já vai abordar, o nosso examinador desconsiderou o posicionamento do STJ, o que levou à anulação da questão e, mais uma vez, atribuição de pontuação gratuita. Vamos lá. Em 2017, Maria adquire de Eduarda, vamos voltar aqui. Maria adquire de Eduarda um terreno inserido em unidade de conservação e proteção integral. Em 2018, Maria descobre por meio de documentos e fotos antigas que Eduarda promoveu desmatamento irregular no imóvel. Sobre a responsabilidade civil ambiental, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa que eu faço a crítica aqui é que a questão fala de responsabilidade civil e lá nas alternativas vão cobrar outras responsabilidades também. Então já foi aí um erro de comando da questão. Se dá um comando errado, um comando equivocado, também abre margem para interpretações distintas. Mas vamos lá. Maria responde civilmente pela recomposição do dano ambiental, ainda que tenha agido de boa fé ao adquirir o terreno. Meus amigos, olha, responsabilidade civil ambiental, ela é orientada pelo princípio do risco integral e disso a gente deriva a chamada responsabilidade civil
objetiva, independente da análise do elemento subjetivo, ou seja, pessoal, independe de culpa. Independente de culpa, eu tenho que lembrar a vocês que Maria ela vai responder sim pela reparação. O nosso ordenamento jurídico, ele entende que aqueles danos causados aos terrenos, às propriedades imóveis, elas alcançam os proprietários e os possuidores por conta das chamadas obrigações próprio terreno, em razão da coisa. Então, sim, é verdade, a letra A seria o gabarito da questão. Maria não pode responder pela aplicação de multa. Pessoal, multa é responsabilidade civil? Não, professor, não é. Multa é responsabilidade administrativa. Pode ser penal também, se tivesse aí uma multa penal, ok. Meus amigos, multa pode ser penal ou administrativa. Responsabilidade civil é reparar, indenizar, tá bom? Nesse caso de multa, eu tenho que lembrar a vocês que, apesar da nossa Constituição, no seu artigo 225, parágrafo 3º, dizer que aquele que causar dano ao meio ambiente responde penal, administrativo, independente do dever de reparar os danos. Olha que legal. Tríplice responsabilidade. Mas só uma é orientada pelo princípio do risco integral. Só a responsabilidade civil aceita, meus amigos, a nossa responsabilidade objetiva. As outras dependem da prova, do dolo, da culpa, tá certo? Então, Maria não pode responder pela aplicação de multa ambiental, tendo em vista o princípio da intranscendência da pena. Está lá na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 40, a gente vê já, 46 eu acho, mas vamos lá. Tá certo também as penas, o direito sancionador, seja ele administrativo ou criminal, ele é regido, entre outros, pelo princípio da intranscendência. Cada um responde apenas por aquilo que causou. Cuidado, quando a gente fala ali numa questão do decujus, que deixou pendente o pagamento de multas de natureza criminal ou administrativa, o que ficou, o espólio, responde, e não os herdeiros, tá bom? Então, eu desconto ali do que cada herdeiro receberia, não porque o herdeiro cometeu ou estaria sendo apenado, mas porque o decujus foi apenado. C. Eduarda não pode responder pela recomposição civil, mas apenas pela multa ambiental. Pessoal, aqui a gente tem uma inversão, né? Responsabilidade civil é objetiva, administrativa não. Então, a letra C não poderia ser gabarito. Maria responde nas esferas administrativa, civil e penal. Solidariamente, não, meus amigos. De novo, na civil é objetiva, na administrativa e na penal não é objetiva, é subjetiva. Então, ela responderia na medida da sua culpabilidade. Como a questão está dizendo, foi a Eduarda que promoveu o desmatamento. Então, Maria, a única função dela aqui seria realmente recompor os danos. E aí, meus amigos, a resposta está bonitinha, bem consolidada para aqueles que acompanham os informativos dos tribunais superiores no recurso especial 1.251.697 do Paraná. E diz, olha, essa Corte Superior, de novo, STJ, possui entendimento pacífico de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como já tinha adiantado para vocês, a obrigação próprio terreno, pelo princípio da intranscendência que está lá, olha, eu errei, não era o 46, era o 45. O artigo da nossa Constituição fala do princípio da intranscendência do direito sancionador e isso porque a aplicação de penalidade administrativa, de novo, olha, sobrou um Tzinho aqui, perdão se a culpa foi minha, não obedece à responsabilidade objetiva. E aí a gente tem a resposta da primeira questão, na verdade seria A e B, daí ela ter sido anulada. Segunda, meus amigos, o tempo de vocês é precioso. Em decorrência de grave dano ambiental em unidade de conservação devido ao rompimento da barragem. Detalhe, ó, nas duas questões a gente bota uma unidade de conservação no meio só para confundir a cabeça dos estudantes. Mas nenhuma das duas cobrou o assunto.
devido ao rompimento da barragem de contenção de sedimentos minerais. A gente olha aí 2019, iniciozinho ali do governo da atual gestão federal, a gente teve ali a questão de Brumadinho, já tinha tido Mariana, né? Então barragem de sedimento estava no auge aí as discussões, ok? A Defensoria Pública Estadual ingressa com ação civil pública em face do causador do dano. Vamos lá, meus amigos. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Galera, a gente devia ter aí um tempo para estudar a ação civil pública, o direito processual ambiental. Mas, como o tempo é muito exíguo, uma disciplina só para o direito ambiental como um todo, e vocês têm as cadeiras de processo coletivo, várias cadeiras de processo civil, e aí se aplica praticamente a mesma sistemática. Peço a vocês que falem com seus professores, seja aqui da Unileão, seja de qualquer outra instituição, e aí vocês falam, olha, professor, ação civil pública, a gente está estudando como se aplica no direito ambiental, praticamente a mesma regra, não tem quase exceção nenhuma, tá bom? Vamos lá. A ação civil pública não deve prosseguir, uma vez que a Defensoria Pública não é legítima. Não, pessoal, a gente vai ver que sim, a lei da ação civil pública coloca a Defensoria Pública entre o rol de legitimados. Então, olha, não era uma coisa do direito ambiental, uma coisa da ação civil pública. Defensoria Pública pode pedir recomposição do meio ambiente cumulativamente ao pedido de indenizar, sem que isso configure bis in idem. Perfeito, pessoal, letra B é o nosso gabarito. Como assim, professor? Eu vou reparar o dano, ainda vou indenizar? Vejam, meus amigos, a nossa Constituição elegeu a prioridade de reparar os danos ambientais, mas se entende que nem tudo é possível de ser reparado. Imagine na situação lá de Brumadinho, além de toda a catástrofe ambiental, de poluir o rio, de perder espécies, de jogar sedimentos por cima de matas nativas. Então, ok, isso aí precisa ser recomposto, reparado ao mais perto possível. Tá, e as 300 pessoas, mais ou menos, aí que acabaram falecendo? Recompor o meio ambiente em si não vai trazer de volta aquelas pessoas. Então, uma coisa é indenizar os danos irreparáveis, não só os das perdas humanas, mas principalmente esses. Outra coisa é o dever de trazer o meio ambiente mais perto possível do que um dia já foi. Então, um não anula o outro. Eu não estou falando de bis in idem. C. Tendo em vista que a conduta configura crime ambiental, a ação penal deve anteceder a ação civil pública. Pessoal, isso a gente aprende ali, tanto no comecinho do processo civil, quanto no próprio direito penal, na responsabilidade civil, a gente vê tudo isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até a gente tem no Código Civil, lá no 940, não sei exatamente, mas ali perto, que se já tiver ação penal transitada e julgada, aquilo pode servir para a execução da indenização civil. Tá bom, mas se já tiver, os processos são independentes, as responsabilidades são independentes. Se eu inocentar essa pessoa porque de repente a conduta não estava tipificada, mas que ele cometeu e causou danos ao meio ambiente, ele continua tendo o dever de reparar os danos. Então, eu não preciso paralisar a ação civil até que a ação penal seja transitada e julgada. Então, isso não existe. Letra C também não existe esse vínculo ao resultado de um da outra. E D, a ação civil pública não deve prosseguir uma vez que apenas o IBAMA... Não, pessoal, as autarquias federais têm sim legitimidade, mas não apenas elas, para propor a ação civil pública. E aí fica duas dicas para vocês. Súmula do STJ, não disse que jurisprudência ajudava? Quando o dano ambiental quanto ao dano ambiental é admitida a condenação do réu na obrigação de fazer ou de não fazer, olha aqui, cumulada com a de indenizar, sem problema nenhum. E aí, a lei da ação civil pública tem legitimidade para propor a ação principal, o MP, a Defensoria Pública, a União, Estados e as autarquias aqui no quadro, até associações. Eu tirei as alíneas para ficar melhor aí na tela de vocês. Então, tanto a letra A está errada, porque a Defensoria Pública tem legitimidade,
quanto a letra D está errada, porque não é apenas o IBAMA. Na própria Constituição, meus amigos, o Ministério Público tem o dever de manejar a ação civil pública para proteger o meio ambiente, tá bom? Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, se gostou, interage aí com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que estão se preparando para os futuros exames de ordem, estão se preparando para concursos públicos, para que o professor entenda que o que ele está fazendo é relevante. Então, essa gravação eu precisei recomeçar algumas vezes por falhas de equipamento aqui. A gente faz mesmo pela empolgação de divulgar o conhecimento, de divulgar o direito ambiental, mas aí é sempre bom a gente ter uma resposta de vocês, tentar trazer um conteúdo cada vez melhor, continuar gravando o nosso conteúdo, tá bom? O vídeo já ficou bem maior do que eu esperava. Até o próximo vídeo.